Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Caro Padre Isaac, pessoa de quem saúdo os meus irmãos sacerdotes aqui presentes. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo de construção e de reconstrução, o Senhor nos chama a voltar à origem, a refazer a nossa história, indo diretamente ao alicerce. Toda obra muito bem feita e bonita exteriormente, até o alto do seu telhado, só tem sentido se o alicerce for muito bem feito. E que, portanto, ao falar de reconstrução, o Espírito nos leva exatamente ao alicerce que deu fundamento à renovação carismática católica. O que é o fundamento, a essência da renovação carismática católica é o batismo no Espírito Santo. Quando Deus quis, no seio da igreja, presentear a igreja com uma experiência extraordinária, que já há algum tempo outras pessoas fora do seio da igreja já estavam vivendo, mas Deus quis que se começasse a espalhar um grande fogo de volta às origens, de voltar à essência, para na essência seguir em frente até chegar ao ponto em que nós estamos hoje, lançando as redes para, na palavra, reconstruir a nossa história. Qual é a contribuição que a renovação carismática católica dá para a igreja do Brasil, para a igreja do mundo, senão a vivência, experiência e vivência de um autêntico batismo no Espírito Santo? É essa e não outra a contribuição, porque todas as outras coisas vêm em consequência da experiência e da vivência do batismo no Espírito Santo. Por isso, eu penso que num tempo de congresso, aliás, todos os congressos que eu tenho participado, congressos diocesanos que eu tenho participado em vários lugares do Brasil, sempre alguém vem fazer uma entrevista e pergunta: o que é para você um congresso da renovação carismática católica? E eu repito sempre a mesma coisa: é um tempo de grande efusão do Espírito Santo, para que voltemos depois para os nossos grupos de oração, para as nossas comunidades, com um desejo maior ainda de tacar fogo no mundo, de incendiar os corações, de levar outras pessoas a viver, a experimentar a graça do batismo no Espírito Santo. É como que um lugar onde nós nos abastecemos. É verdade que a efusão do Espírito Santo, a experiência do batismo no Espírito Santo é e pode ser vivida todos os dias. Mas quando nós nos reunimos das mais diversas localidades, todos com o mesmo objetivo, e quando um olha para o rosto do outro e vê estampado o desejo de se envolver com essa experiência extraordinária, não para guardar para si, mas para levar para os outros, significa uma experiência contínua de Pentecostes que não acaba e não vai acabar, porque você tem a coragem de assumir essa graça para a vida da igreja. É tempo então de reafirmarmos
e de salvaguardarmos o carisma primeiro, a graça que Deus nos concedeu e que foi a graça que nos chamou a viver a vida no Espírito e incendiar a igreja com essa experiência. E então, enquanto eu escutava o Lázaro pregar, eu imediatamente me lembrei dos pontos que foram tratados no documento de Aparecida, referente aos movimentos na vida da igreja. E eu queria relembrar com vocês, porque obviamente líderes da renovação carismática como vocês são, já tiveram a oportunidade de ler e reler esse texto. E o documento conclusivo, o documento de Aparecida, em 3 parágrafos, fala a respeito dos movimentos, usando inclusive conceitos que dá a impressão de que foi escrito por alguém que vive essencialmente a espiritualidade da renovação carismática. E queria que você guardasse muito bem isso. Isso é palavra profética vinda da boca do Santo Padre, o Papa, e dos bispos da América Latina e do Caribe que estiveram reunidos em Aparecida. E que é inclusive para servir de palavra profética de ânimo, porque assim é a palavra profética para você que talvez tenha se esquecido da experiência primeiro, talvez esteja reclamando da vida do seu grupo de oração. Estas palavras precisam ficar gravadas no seu coração e na sua mente. Porque o número 311 começa dizendo exatamente isso. Os novos movimentos e comunidades são um dom do Espírito Santo para a vida da igreja. Você que assumiu a vocação, a vida no Espírito, é esse dom para a vida da igreja. Porque o Espírito age numa pessoa concreta, o Espírito age na sua vida, não age paralela à vida, mas age na vida do ser humano, no centro do coração. E que, portanto, ao dizer que os novos movimentos não estão falando simplesmente de uma estrutura jurídica, não estão falando, está exatamente falando a respeito daqueles que abraçaram a vida no Espírito e que objetivamente constituem o movimento e os movimentos que o Espírito fez surgir para a vida da igreja. E diz qual é a função de cada um deles. Neles, e ao falar para a renovação carismática católica, nós falamos nela, na renovação carismática católica, os fiéis encontram a possibilidade de se formar na fé cristã, de crescer e se comprometer apostolicamente até se tornarem verdadeiros discípulos e missionários. E é exatamente isso que nós estamos vivendo neste momento de reconstrução da nossa história na vida da igreja. O Espírito, a graça do batismo no Espírito tem nos dado efetivamente um sentido maior de pertença à igreja de Jesus Cristo, porque nós somos igreja, estamos na igreja, somos igreja. O Espírito tem nos dado um sentido maior de pertença à igreja, a tal ponto de nos lançarmos a obra da evangelização em projetos missionários espalhados por todo esse nosso Brasil. Isso é graça do Espírito, porque você tem sido dócil a essa graça. Mas o documento continua e fala que os movimentos constituem uma valiosa contribuição na realização da igreja local. E expressam, por sua natureza própria, expressam a dimensão carismática da igreja. Por isso, meu querido irmão e irmã,
você não pode desanimar de jeito nenhum. Se você está aqui, e você está, foi porque você foi chamado, vocacionado à vida no Espírito. Quantas pessoas você conhece que já passou pelo seu grupo de oração, passou pela renovação carismática católica e não ficou? E quantas milhares você conhece que passaram e ficaram, assumiram a vida na igreja por essa porta que se abriu, que se chama renovação carismática? Por isso é que você precisa zelar pelo carisma, não se esquecer de vivenciar o carisma, de transformar, se não é ainda, transformar o seu grupo de oração num lugar de experiência de Pentecostes, num lugar onde as pessoas vão com sede da palavra e se alimentam da palavra, no lugar onde as pessoas vão desorientadas e lá se encontram com Jesus, mediado pela graça do Espírito Santo, e são transformadas em novas criaturas, porque o grupo de oração tem que ser o lugar privilegiado da experiência de Pentecostes, o lugar de Pentecostes. Ela, na base, nós não vivemos simplesmente de congresso em congresso. Grupo de oração é o lugar onde nós vivemos a experiência do Espírito. É lá que nós vivemos a dimensão carismática. É no grupo de oração. Portanto, zele pelo carisma, zele pelo seu grupo de oração. Há tempos que nós estamos falando isso. O grupo de oração é o tesouro de Deus, é a graça que Deus quis para a vida da igreja. Mas veja que quando os bispos falam a respeito dos movimentos, e aqui a palavra final da conclusão de uma conferência do CELAM e de um sínodo é sempre a palavra conclusiva de um documento promulgado pelo Santo Padre o Papa, e que portanto serve de orientação, é orientação para a vida de toda a igreja. Então, os bispos disseram que é preciso, isso tem que ficar gravado na nossa mente, porque às vezes nós nos esquecemos do carisma primeiro. E houve uma conclamação, uma exortação para que os movimentos recuperassem a sua essência primeira. E disse que os bispos tinham que, e os bispos, os sacerdotes tinham que fazer com que aqueles que estavam desanimados ou esquecendo do seu carisma primeiro, que voltassem à origem, não se esquecesse da experiência fundante que deu origem à sua vida na igreja. E que portanto trata-se, e veja que está escrito exatamente assim: seria conveniente incentivar alguns movimentos e associações que mostram hoje certo cansaço ou fraqueza e convidá-los a renovar o carisma original, que não deixa de enriquecer a diversidade com que o Espírito se manifesta e atua no povo cristão. E exatamente nesse tempo em que o Senhor nos chama à reconstrução, a não esquecer o carisma primeiro, mas o Senhor já falava aos ouvidos e ao coração dos nossos bispos, do Santo Padre o Papa. E entenda isso, é palavra da igreja, é palavra da igreja. E cada vez que você se debruçar sobre esses parágrafos do documento de Aparecida, você tem que entender o seu sentido de pertença à igreja, que você pertence à igreja através dessa porta que é a renovação carismática católica. E então, os pastores têm a função de incentivar, de chamar a vivência do carisma, porque essa é a nossa contribuição para a vida da igreja. E o batismo no Espírito Santo, a vivência do batismo no Espírito Santo é a contribuição, mesmo que não seja. E a gente tem que distinguir a maturidade da vivência
vivência do batismo no Espírito Santo com experiências que talvez produzem simplesmente muitos ruídos na igreja, muito barulho, mas que não são experiências autênticas de batismo no Espírito Santo, porque o que a igreja espera de nós é exatamente uma resposta no sentido de vivermos autenticamente uma maturidade do batismo no Espírito Santo que se expressa eminentemente na santidade para a vida da igreja. Aí sim, nós chegamos naquela expressão de menos barulho e mais santidade no que diz respeito à vivência do batismo no Espírito Santo. E aí, essa vivência do batismo no Espírito Santo, ela